Então, galera, olha só. Hoje nós vamos falar de um tema muito legal. Vamos falar de um tema assim incrível e sensacional, que é sobre o candelabro. Falar, irmão, sobre o candelabro é algo que meu coração chega até a bater, irmão. Meu coração chega a tremer, meu coração chega a ficar aleluiado. Por quê? Porque, meu irmão, nós vemos que o candelabro, ele fala, ele tipifica, estamos falando de tipologia, então ele tipifica o Espírito Santo. E nós vemos isso, meu irmão, de uma forma tão poderosa e maravilhosa, porque quando Deus pediu para Moisés fazer o tabernáculo, como nós conversamos, Deus pediu para Moisés fazer o tabernáculo realmente para direcionar algo, apontar algo, representar algo. E Deus queria estar no meio do povo ali com o tabernáculo. E na verdade nós vemos que em Êxodo capítulo 25, já começa a anotar aí que vai ser bênção demais hoje, hein? Em Êxodo capítulo 25, no versículo 31 e 32, você vê Deus falando ali para Moisés como ele fazer o tabernáculo, como ele fazer o candelabro. E ali você vê o seguinte, ele fala assim, ó, farás também um candelabro de ouro puro. Repara nisso, é ouro puro, de ouro batido o farás, se farás este candelabro. O seu pedestal e sua haste e os seus cálices, as suas maçanetas, as suas flores, formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Então o candelabro, quando nós vemos, ele era uma peça central, que tinham 3 de um lado e haviam 3 do outro, que tinham realmente esse formato, que muitas vezes a galera tem tatuagem, a galera tem vários elementos, tem chaveiro, um monte de coisa, você já viu o candelabro. E ele aqui, como nós vemos, Moisés recebe uma direção de Deus, que ele deveria fazer, meu irmão, o candelabro todo de ouro batido, ouro puro e batido. Interessante que nesse objeto, nessa peça, nós não vemos menção de nenhum outro material. Você não vê menção de nenhum outro material, você não vê nada a não ser ouro puro e ouro trabalhado. Então aqui nós já conseguimos ver algo muito especial. Por quê? Porque você lembra na live passada, se você não assistiu, irmão, o vídeo passado, você precisa assistir. Vou deixar aqui para você poder ter acesso, para você conseguir pegar os ensinamentos, ou no final desse vídeo você vai ter acesso, porque é precioso demais. Nós vimos lá que toda vez que você vê no tabernáculo Deus falando para Moisés, coloque madeira e reveste de ouro, madeira fala de algo humano, já ouro fala de algo divino, fala da parte de Deus, algo celestial. Então aqui nós vemos que pelo candelabro ser todo de ouro e não ter madeira, por exemplo, então nós vemos que ele é algo totalmente divino. Então nós vemos que aqui o candelabro, ele tipifica, ele aponta para a pessoa do Espírito Santo. E aqui é algo muito interessante, porque vocês lembram que na aula passada nós falamos que acabamos de entrar no santo lugar. Então a pessoa sai do átrio, você lembra o caminho do cristão? Ele sai do átrio, altar de sacrifício, bacia de bronze que fala sobre santificação, o altar fala sobre cruz, e nós entramos no santo lugar. Lembre disso, o santo lugar, a partir dali, ele já era algo coberto, ele já era algo totalmente fechado, ninguém conseguia ver, ninguém conseguia ter acesso, e isso nos fala algo. A pessoa, o sacerdote, ao entrar por aquele lugar, no santo lugar, agora ele não tinha mais outra luz a não ser a luz do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. A partir de agora, o candelabro começa a indicar iluminação e direção do Espírito Santo. E isso, meu irmão, é algo muito precioso. Por quê? Porque as 7 lâmpadas, as 7 lâmpadas que tem no candelabro, elas estão ligadas, a esse ouro batido, elas indicam-nos a obra de Cristo cumprida. Então, meu irmão, como nós vemos aqui, como o Espírito Santo, ele não foi nos dado antes do Senhor Jesus subir aos céus. Então, quando você olha no Antigo Testamento, você vai ver em todo momento que fala que o Espírito Santo estava sobre as pessoas. Então, o Espírito Santo vinha sobre as pessoas, ele ainda não estava dentro das pessoas. Por isso que eu e você, nós temos um privilégio hoje extraordinário, que o Espírito Santo habita em nós. Ele não vem só apenas sobre nós, ele vem em nós. A palavra fala em Romanos que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos. Então sabe o que isso me fala? Você carrega o mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus na sua vida. Meu Rei da Glória.
Como isso me deixa aleluiado, meu irmão. Como isso me deixa, meu irmão, assim, ai, Jesus é demais. Então você vê Jesus falando que o Espírito Santo só viria no momento em que Jesus ele fosse para a cruz, morresse, ressuscitasse, que ele subisse aos céus, aí sim o Espírito Santo viria sobre nós. Você vê esse texto lá em João, capítulo 7, versículo 39, que ele fala assim, ó: isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, até aquele momento que ele estava com os discípulos, o Espírito Santo não havia descido, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, aqui nós vemos algo poderoso. Então, aqui você vê depois que os discípulos ficaram, Jesus falou para eles lá em Atos capítulo 1, versículo 4, permaneçam aqui, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então nós vemos que a pessoa do Espírito Santo ali tipificada, né, no candelabro, ele fala disso, ele fala realmente do Espírito Santo iluminando as nossas vidas, o Espírito Santo guiando as nossas vidas, o Espírito Santo direcionando as nossas vidas. Então, olha só que precioso, quando o sacerdote entrava no santo lugar, ele tinha a mesa de pães, que foi a aula passada que nós falamos, ele tinha a mesa de pães, a qual falava da palavra, que ele tinha um alimento na vida dele para nutrir ele, para ele realmente se encher da palavra, mas a partir de agora, naquele lugar onde era fechado, que não tinha mais luz, ele tinha apenas a luz do candelabro, que era o Espírito Santo agora iluminando a vida dele. Então aqui nós vemos, meu irmão, que no santo lugar, o cristão, ele está sendo alimentado pela palavra e ele também agora tem a luz do candelabro conduzindo, direcionando a vida dele. Meu Rei da Glória, isso é poderoso demais. Por isso que ele fala lá em Êxodo, capítulo 25, 37, para ter as lâmpadas, que as lâmpadas seriam acesas para iluminar diante dele, de frente dele. Então isso é maravilhoso. Então olha só, pega essa agora, segura essa no seu coração. Enquanto o cristão sofre uma tremenda influência da luz natural que é no átrio, lembra que é aberto, a hora que ele entra no santo lugar, a única luz que ele tem é o Espírito Santo. Meu Jesus amado, meu irmão, o único lugar que nós temos ali, a hora que nós entramos no santo lugar, a única luz que vem sobre nós é a luz do Espírito Santo. Então isso nos mostra, meu irmão, que nós devemos realmente permitir que o Espírito Santo ilumine as nossas vidas, que o Espírito Santo realmente mostre às nossas vidas o que nós devemos mudar. O Espírito Santo vai nos guiar. Por isso que Paulo fala que os filhos de Deus são o quê? São guiados pelo Espírito de Deus. Se você quer viver algo diferente, se você quer viver algo extraordinário, se você quer experimentar uma vida, meu irmão, realmente abençoada, aprenda a se relacionar com o Espírito Santo, aprenda a se abrir para o Espírito Santo, aprenda a permitir o Espírito Santo trabalhar no seu coração para que você venha realmente viver de forma poderosa e sobrenatural em nome de Jesus. Meu irmão, olha que coisa linda e preciosa isso. E agora, por que nós vemos? Se o Espírito Santo ilumina ali o crente, o cristão no santo lugar e começa agora, não tem mais a influência da luz natural, então fala do mundo, né? E eu já vou chegar lá. Aqui ele fala realmente de um trabalhar do Espírito Santo nas nossas vidas. E isso é algo muito interessante, porque na verdade, quando você percebe aqui, nós conseguimos ver por que tantas pessoas acabam, vamos dizer, fracassando na expansão do reino de Deus, quando muitas pessoas elas não entendem o trabalhar do Espírito Santo na vida delas. Por que muitas pessoas elas estão tentando todos os dias, meu irmão, vai dar certo, eu vou conseguir, mas vai lá, ela não consegue, porque elas não estão permitindo o Espírito Santo trabalhar na vida delas, elas não estão permitindo serem iluminadas pelo Espírito Santo, serem realmente direcionadas pelo Espírito Santo, cuidadas pelo Espírito Santo, porque, meu irmão, às vezes as pessoas elas esquecem de algo que é muito sério. Na queda do homem, nós devemos entender, meu irmão, que nós fomos afetados totalmente pelo pecado. Nós carregamos, meu irmão, o pecado nas nossas vidas que traz destruição, que traz tantas coisas horríveis que nos levam cada vez mais para longe de Deus. Se nós
pensarmos a nossa vontade carnal, sempre que é o pecado. Né? É difícil você ver a nossa carne e querer aquilo que é da parte de Deus. A nossa carne sempre vai querer aquilo que faz da parte, né, que nos afaste de Deus, que é da parte que o inimigo vem tentando e nós vamos lá e dar bocado no pecado, e nós vamos para o erro, para o engano. E na verdade nós conseguimos ver algo muito sério aqui. Por quê? Porque por isso que Paulo fala que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Porque muitos cristãos, eles não compreendem que embora regenerado, ainda eles não compreendem que na queda, não apenas o corpo dele e o seu espírito se degradaram, mas também o seu entendimento. Eles estão totalmente, meu irmão, afetados pelo pecado. Então nós temos que entender que quando nós entramos, quando nós estamos envolvidos no pecado, o homem na queda, né, no pecado, ele permitiu o pecado entrar, veio não apenas o físico dele, o espírito dele foi desligado de Deus, mas também fala do intelecto dele. E a mente, ela está, meu irmão, relacionado, quando a Bíblia fala muitas vezes de coração, ela está falando de mente. É porque às vezes quando fala de coração, você tem Bíblias que tem traduções em grego, em hebraico, a hora que você clica, fala realmente ali de coração. Porque não é somente o nosso coração físico que a gente acha, ai meu Deus, o meu coração e tal, aqui dentro isso, não. Mas ele fala da nossa mente, do nosso ser pensando. Então por isso que nós temos que entender que o nosso entendimento, a nossa mente precisa também ter uma transformação. Por quê? Porque senão nós não vamos conseguir viver aquilo que Deus tem. Porque a nossa mente, ela fica num conflito interno, ela fica numa guerra no nosso interior, que nós ficamos pensando, cara, como que vai ser tudo isso? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que Deus vai me ver? Por quê? Porque dentro de nós existe essa guerra, dentro de nós existe essa batalha, esse conflito, cara, vai, não vai. Por isso que Paulo fala lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui Paulo está falando, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Meu irmão, muitos cristãos, eles deixam de viver os milagres de Deus, a transformação de Deus, curas na sua vida, porque dentro deles eles ainda não permitiram o Espírito Santo tocar na vida deles. Eles não conseguiram entender isso. Então, grava essa frase no seu coração. Você pode até escrever ela, postar depois, irmão, que essa aqui é maravilhosa. Um crente não abre mão do seu entendimento, mas ele submete ao Espírito Santo o seu entendimento. Então, é isso que tem que acontecer com a gente. Quando nós nos convertemos, a nossa mente não é que ela vai ser apagada, vai ser um Ctrl-Alt-Del, né? Ctrl-Alt-Del, vai sumir, não. Na verdade, não vai acontecer isso. O que vai acontecer é que nós vamos agora submeter o nosso entendimento, o nosso intelecto à vontade do Espírito Santo. Quem vai governar as nossas vidas agora é o Espírito Santo. Quem vai iluminar a gente nessa caminhada a partir de agora é o Espírito Santo. Eu estou comendo pão aqui, que é o que nós falamos do vídeo passado, palavra de Deus, mas agora o Espírito Santo, ele está iluminando a minha vida, ele está me direcionando nessa caminhada. Então você precisa se abrir para o Espírito Santo tocar o teu entendimento. Você precisa se abrir para o Espírito Santo tocar teu coração, para que você venha viver coisas poderosas e sobrenaturais. E isso, meu irmão, é algo muito sério. O nosso coração fala da nossa mente, nosso entendimento, meu irmão. Aqui o coração, mente, depois eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Ele fala exatamente disso. Há uma guerra no nosso interior. Você já percebeu muitas vezes, principalmente eu, quando eu vou fazer os seminários, que eu vou falar sobre os dons, na hora que eu começo a falar da parte de cura, de milagres, meu irmão, eu vejo no rosto da galera o tico e teco batendo. Eu vejo no rosto da galera, tipo assim, você tá falando de milagres e tal, mas não consigo ver isso não. Por que que ela não consegue ver? Porque infelizmente na mente dela fica apenas o natural gritando. Na mente dela fica apenas o natural, meu irmão, lutando, e ela não se abre, porque na verdade as coisas de Deus são sobrenaturais. Então nós nunca vamos conseguir entender apenas com a nossa mente natural. Então se você quer viver algo de Deus, transformador e sobrenatural, viva o que Paulo falou, não se conforme com este século, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É você falar, Espírito Santo me ajuda,
vida. É você falar, Espírito Santo me guia, Espírito Santo me direciona. A minha mente fica o tic-tac batendo, tá uma guerra no meu interior, tá uma guerra dentro de mim, eu não consigo ver como que vai ser isso. E ali, meu irmão, você vê realmente quando o Espírito Santo começa a trabalhar nos nossos corações, ele começa a mover nas nossas vidas de uma forma tão especial, tão preciosa. Por isso que Paulo, ele fala lá em Gálatas capítulo 5, depois você pode ler também melhor, mas eu vou ler só o versículo 17, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, dentro de nós existe essa guerra. Existe a guerra, meu irmão, da nossa carne, que são as nossas vontades, as nossas emoções, com o espírito. Existe uma guerra no nosso interior, existe algo dentro de nós que a gente fala, cara, e agora me ajuda, Jesus? É uma guerra. Eu estive nesse final de semana lá em Toledo, e nós tivemos ali um momento tão especial de falando sobre os milagres, sobre as coisas que Deus já fez, sobre coisas sobrenaturais, e muitas pessoas acabam tendo esse conflito, porque dentro dela fala assim, cara, como que isso pode acontecer? Como que isso pode rolar com a minha vida, cara? Não dá, eu não consigo ver isso. Por quê? Porque dentro dela fica essa guerra. Não, olha, eu acho que isso aqui, eu não sei quantos de vocês já tiveram esse conflito. Não, eu acho que isso aqui Deus fez só para algumas pessoas. Para mim, não. Para mim, é somente isso aqui. Na verdade, para mim, não vai conseguir ter mais nada do que isso. Mas, meu irmão, isso aí é um engano, meu irmão. Claro que Deus ele escolhe pessoas, determinadas situações, ministérios específicos, só que quando nós falamos sobre o agir do Espírito Santo nas nossas vidas, meu irmão, o Espírito Santo ele quer derramar, o Espírito Santo ele quer liberar na sua vida, crente, o Espírito Santo quer liberar para você coisas poderosas e sobrenaturais. Então, nesse vídeo, nesse momento, abra o teu coração, comece a falar, chega, eu não quero me conformar com este século. O que que fala deste século? Eu não quero me conformar com essa natureza caída, com a mentalidade da natureza caída, que não consegue entender as coisas de Deus, ainda que possa parecer loucura, eu vou me abrir para o Espírito Santo trabalhar, porque eu quero viver tudo aquilo que Deus queira derramar na minha vida, tudo que o Espírito Santo quer mover. Então, Espírito Santo, eu submeto o meu entendimento, o meu intelecto à tua vontade, eu submeto a minha razão agora à tua vontade. A minha razão fala que 5 pães e 2 peixes não conseguem alimentar essa multidão inteira, mas o Espírito Santo iluminou a minha vida, o Espírito Santo iluminou a minha mente, e eu não vivo mais pelo meu intelecto, eu não vivo mais pela minha razão, agora eu vivo pela fé. Então eu creio que em nome do Senhor Jesus, 5 pães, 2 peixes vai alimentar essa multidão. É quando você está diante do seu problema, quando você está diante dessa circunstância, a sua mente, a sua razão fala que não vai dar, fala que não vai ser possível, fala que você não vai conseguir, mas ali, meu irmão, agora é a hora que você fala assim, não, mas o Espírito já falou comigo, eu creio nisso poderosamente, o meu Deus vai mover na minha vida. A circunstância natural pode dizer algo, mas eu não vivo pelas coisas que estão à minha volta, eu vivo pelo meu Deus poderoso e pelo Espírito Santo me guiando e me iluminando, me direcionando, cuidando da minha vida, trazendo direções poderosas e sobrenaturais em nome de Jesus. Receba essa palavra no seu coração, meu irmão. Não se conforme com este século, não se conforme com essas questões mundanas do mundo. A nossa mente precisa realmente da influência do Espírito Santo, da transformação do Espírito Santo, da iluminação do Espírito Santo, porque ele vai começar a iluminar lugares aonde eu e você jamais poderíamos imaginar. Ele começa a iluminar lugares no meu e no seu coração que precisam ter transformação, que precisam ter mudança, que precisam agir completamente diferente. Então você começa a abrir, você começa a permitir ele tocar no teu coração. E aí você fala, não, eu não quero mais viver segundo a minha razão. Eu não quero mais viver segundo o meu intelecto. Eu quero viver segundo o Espírito. E agora a pergunta é, todo mundo me fala, mas pastor, é uma guerra muito grande. Quem que vai vencer essa guerra? A resposta é muito fácil. Quem que nós estamos alimentando mais? Se eu alimento mais a minha carne, com certeza a minha carne vai ser muito mais forte e vai prevalecer. Mas agora, se eu busco a cada dia me alimentar do Espírito Santo, todo momento eu vou ter algo que cheio do Espírito Santo. Então, se eu quero viver mais do Espírito Santo, eu preciso me encher do Espírito Santo, para que a minha vida venha a ser agora totalmente tomada, completa pelo Espírito Santo. Então, eu não posso, de forma alguma, só alimentar a minha carne, que no caso aqui são vontade, desejos e emoções, tá? Então, não vou querer alimentar aquilo que me leva para o pecado. Então, nós temos que nos encher do Espírito Santo. Por exemplo, vamos de forma prática. Perdão. Vamos de forma prática.
A pessoa, ela não consegue, eu não sei quantos de vocês já passaram por isso, mas já passei por situações no passado, a qual eu ia orar e a minha mente ficava pensando em tudo menos em Deus. Só que em coisas sujas, pecados, imundícias, coisas do passado que era só podridão. Então, por exemplo, assistia vídeos e via vídeos bichados, zoados, vídeos eróticos e por aí vai. Então, a mente naquela época estava totalmente cheia disso. Que eu tive que fazer? Eu precisei agora mudar a minha conduta. Cara, eu recebi o Senhor no meu coração. Eu falei, eu preciso parar de brincar. Parei de brincar. Por quê? Porque eu estava me enchendo de todo aquele lixo. Então aquilo estava cada vez mais governando a minha vida e me impulsionando a querer se alimentar daquilo. Na hora que o Espírito Santo começou a iluminar meu coração, que eu decidi realmente parar de brincar, eu comecei a alimentar o Espírito. Eu comecei agora a permitir que o Espírito Santo me alimentasse, ele me iluminasse, perdão, ele começasse a me iluminar e me orientar aonde eu deveria ir. Então, olha só que explosão maravilhosa. Nós comemos do pão e nós agora estamos nos relacionando com o Espírito Santo. Então, no meio da sua guerra, na hora que vem essa batalha da carne, sabe o que o Espírito Santo faz? Ele começa a trazer para você a memória aquilo que te dá esperança. Ele começa a fazer você lembrar da palavra que você leu. Ele começa a você se encher, ele começa a fazer você lembrar da palavra que você se encheu. E naquele momento agora você começa a ter algo, meu irmão, dentro de você e começa a ter uma transformação e uma mudança. E agora, por você cortar aquilo que alimentava a sua carne, agora você começa a fazer o que? Não é mais a carne que vai me governar, mas é a palavra de Deus e o Espírito Santo me fortalecendo e você cada vez mais começa a empurrar, meu irmão, a carne e falar que você não governa mais. O que vai governar minha vida é a palavra de Deus e o Espírito Santo me iluminando em todo esse momento. Meu Jesus amado, que momento precioso, que momento precioso. Por isso que muitos cristãos, eles não conseguem entender isso, que o Espírito Santo, na verdade, vem para que venha a ser trabalhado neles. Então, meu irmão, a nossa mente, ela cada vez mais ela vai ser uma mente, irmão, que vai totalmente contrária às coisas de Deus. A nossa razão vai de frente com as coisas de Deus, totalmente contrária. Então, nós temos que nos encher daquilo que é de Deus. Então, permitir que o Espírito Santo ilumine as nossas vidas para que haja uma transformação de mente em nome de Jesus. Quem está comigo aqui, meu irmão, dá um glória. Eita Deus, aleluia. E agora aqui algo muito interessante também que nós vemos no Espírito Santo, no texto que Moisés estava relatando sobre o candelabro, o texto fala que em Êxodo 25:31, que além de o candelabro ser de ouro puro, também fala que ele era de ouro batido. Ouro batido. Olha só que forte isso. Ouro batido, essa palavra batido, significa obra batida, fala de obra trabalhada. Ele também significa como se fosse trançando um cabelo. Então você lembra quando vocês brincavam, não sei quando já fizeram isso, né? De trançar cabelo, as mulheres que fazem mais isso, né? Eu vejo a Bia aqui com a pastora, vai fazendo, mãe, faz uma trança no meu cabelo, aí vai trabalhar, o que está fazendo? Ela está jogando de um lado e para o outro, ela está trabalhando o cabelo dela, ela está mexendo. Então, ali quando Moisés falou que essa obra ia ser uma obra de ouro batido, aqui ele também fala, meu irmão, de algo poderoso, ele fala de um trabalhar do Espírito Santo no nosso interior. Muitos de nós reclamamos quando nós estamos na caminhada, meu Deus, é muita pancada, meu Deus, é muita situação. Jesus amado, na verdade, o Espírito Santo está permitindo isso porque ele quer trabalhar na minha, na sua vida. Ele quer ajudar a gente a cada vez mais não sermos mais governados pelo nosso intelecto, não sermos governados pela nossa razão, mas sermos trabalhados pelo Espírito Santo, sermos realmente totalmente tocados por ele, tocados pelo poder dele, de uma forma poderosa e maravilhosa. Então, se você realmente quer isso, permita o Espírito Santo trabalhar no teu interior. Meu irmão, tem muita gente que o Espírito Santo quer trabalhar, mas a pessoa não quer deixar o Espírito Santo trabalhar. Você acredita nisso, cara? Eu espero que você não seja um desse, cara. Tem muitas pessoas que o Espírito Santo vai direcionar, mas assim, a pessoa, ela não percebe algo.
Por quê? Ela acha que o Espírito Santo, nós falamos na primeira live, ela acha que o Espírito Santo vai um dia aparecer para ela e pegar ela à força e vai arrastar ela. Você vai fazer agora? Não vai, meu irmão. O Espírito Santo, ele quer trabalhar de dentro para fora. Ele quer trabalhar nas nossas vontades, nos nossos desejos. Ele quer te conduzir debaixo daquilo que Deus tem para a sua vida. Por isso que Paulo fala lá em Romanos 8:26, também o Espírito semelhantemente nos assiste, ou seja, ele nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então aqui nós vemos algo poderoso e maravilhoso. O que, meu irmão? O Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Você não serve um Deus que deixou você no meio do caminho abandonado. Você não serve um Deus que um dia tocou tua vida e falou agora te vira, é você sozinho, não. Você serve um Deus que tocou tua vida e para falar assim, eu te amo e eu quero te ajudar, eu vou deixar o meu precioso Espírito Santo dentro de você, iluminando você, assim como o sacerdote ao entrar no santo lugar, ele não tinha luz nenhuma, a não ser a luz do candelabro que estava iluminando. É isso que Deus fala, eu quero conduzir você a um lugar precioso e poderoso, para que você não venha mais ser governado pelas suas paixões, para que esse pecado não venha mais de forma alguma querer dominar a tua vida, mas que você venha ser alguém transformado de dentro para fora, aonde a ira não governe mais você, aonde esse nível de promiscuidade que você vivia na sua mente, se enchendo de lixo, não governe mais, mas agora você é governado pela preciosa presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Meu Deus do céu, irmão, que lindo, que precioso, Deus é maravilhoso. Por isso que eu e você temos que abrir os nossos corações para realmente sermos trabalhados pelo Espírito Santo. Porque aqui, gente, tem muitas pessoas que têm esse conflito. Eles acham que é uma via de mão única, aonde eu recebi o Senhor Jesus e agora não preciso fazer nada, eu vou ser tocado por Ele, vai ser tudo automático. Não, essa palavra que nós lemos aqui, assiste, né? Ele nos assiste em nossas fraquezas, ela fala de trabalhar junto com. Então ele fala de trabalhar junto com alguém. Deus nos fez com livre-arbítrio. Meu irmão, se tudo fosse automático, nós não teríamos crente desviado. Todo mundo ia ser completamente transformado. Então nós entendemos por que as pessoas se desviaram. Porque elas decidiram trilhar um caminho completamente diferente daquilo que o Espírito Santo estava falando para eles, que estava direcionando eles. A palavra fala para eles caminharem um caminho de luz, da verdade. O Espírito Santo tentando mostrar, cara, o caminho é por esse, é por aqui, vai por aqui, Deus tem algo poderoso, mas ela decide deliberadamente não trilhar um caminho que é contrário a Deus. Então, se nós pensássemos, se fosse uma coisa automática, nós não teríamos crente desviado. Imagina, seria lindo demais, né? Mas Deus não faz isso. Por quê? Porque Ele nos fez com livre-arbítrio, livre escolha. Então, eu e você escolhemos todos os dias o que nós queremos fazer. E isso que nós escolhemos pode alimentar o nosso espírito ou alimentar a nossa carne. E aí, qual é a tua escolha hoje? O que você está decidindo escolher? O que você está assistindo? Que tipo de música que você está ouvindo? Essas músicas, elas fazem você lembrar de Jesus? Elas fazem você se encher do Espírito Santo? Elas são inspiradas pelo Espírito Santo? Aquilo que seriados que você assiste, eles fazem você se encher do Espírito Santo? E aqui eu não estou falando contra entretenimento. Eu assisto filme, assisto seriado, mas eu hoje seleciono muito bem o que eu assisto. Por quê? Porque existem coisas, irmão, que não dá. E quando eu assisto ainda com o controle na mão. Pensa numa coisa bem, se é o controle remoto. Porque qualquer coisa que você vê, você pula, se adianta. Porque eu não quero trazer dentro de mim o meu velho homem. Eu busquei a transformação da minha mente. Eu quero me encher daquilo que é de Deus. Uou, eita glória! E isso é algo maravilhoso. Agora, gente, existe algo que eu achei maravilhoso. Porque quando Deus falou para Moisés fazer o tabernáculo e fazer os detalhes, ele falou, né, ali que ele deveria ter o candelabro. E o candelabro, ele é uma peça, como nós falamos, uma peça com uma haste central. Ele tem três ramos, podemos falar assim, três outras hastes para um lado, e ali ele tem outras três para o lado de cá. Então fica uma no meio, três e três. Então, uma no meio, três de um lado e três do outro. Quando nós começamos eu comecei a estudar, eu comecei a ver essas questões, você vê isso em Êxodo 25:32, tá? 6 hastes sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Quando nós olhamos aqui, quando você começa a estudar, meu irmão, agora segura que o negócio vai ficar, meu Deus do céu, hein? Segura, hein? Segura, hein?
Quando você começa a estudar, você vê que nós temos a obra do Espírito Santo através do candelabro. Então, o candelabro ele aponta a obra do Espírito Santo, tá? Então, se existe uma haste central e três de um lado e três do outro, aqui nós temos que entender algo que existe uma figura maravilhosa aqui. Por quê? Porque quando você olha, você vê que em cada manifestação do Espírito Santo, dons do Espírito Santo e fruto do Espírito Santo, nós temos quantas manifestações do Espírito Santo, quantos dons? Nós temos 9. Nós temos 9 dons e nós temos 9 fruto do Espírito. Olha o link. Quando eu comecei a estudar sobre os dons do Espírito Santo, eu percebi que você consegue dividir os dons em 3 categorias, com 3 dons em cada um deles. Eita mistério! Então nós temos 3 categorias com 3 dons em cada um deles. Então nós temos 3, 6, 9. Aí nós também temos o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito você também consegue dividir em 3 categorias com 3 dons em cada um deles. No canal do YouTube aqui embaixo eu vou deixar para vocês essas categorias. Então você que está aqui no Instagram e você não se inscreveu, depois você entra no canal do YouTube, se inscreve lá, meu irmão, tá? Eu vou deixar salvo para vocês lá embaixo. Então, quarta-feira, essa live está subindo lá no meu canal do YouTube. Então, estão todas as lives lá. Eu vou deixar na descrição esse momento precioso. Então, nós temos 9 dons com 3 categorias e 3 dons em cada um deles, e nós temos 9 frutos com 3 dons, né? Não, nós temos 9 frutos com 3 categorias e 3 dons e 3 frutos dentro de cada um deles. Meu irmão, olha que coisa preciosa. Isso você vê o equilíbrio do Espírito Santo. Por quê? Porque hoje em dia eu escuto muitas pessoas indo para vários extremos. E nós não podemos ir para os extremos. Nós temos que ir dentro daquilo que a Bíblia fala para nós. Então, a Bíblia fala que eu e você seremos conhecidos pelo fruto. Pelo fruto vos conhecereis. Jesus falou isso. Então nós seremos conhecidos pelo fruto. Só que quando fala sobre o fruto, muitas pessoas ficam só aqui. Não, nós seremos conhecidos pelo fruto e tal, e ela descarta o resto. E muitas igrejas, e aí eu respeito cada um dentro daquilo que busca, crê e tal, mas eles acham que o Espírito Santo morreu lá com os apóstolos e que não existe mais a manifestação dos dons hoje nas nossas vidas. Como eu falei, eu respeito, mas eu não concordo, porque eu tenho visto muitas coisas do que o Espírito Santo está fazendo hoje. Meu irmão, isso não é o homem que faz, isso não sou eu com as minhas habilidades, não sou eu, jamais, irmão. Tivemos um final de semana agora em Toledo, tivemos curas ali, olha só que experiência linda e poderosa. O rapaz estava com nervo ciático, ele falou, pastor, oraram por mim aqui, mas minha dor não saiu toda, não saiu tudo, não, tá do mesmo jeito. Eu falei, senta na cadeira aqui. Aí ele sentou na cadeira e tal. A hora que ele senta, meu irmão, eu peguei o pé dele e havia uma diferença. Então, deixa eu ver como é que eu vou mostrar pra vocês assim, ó. Aqui tá o pé certo, tá? Aqui tá o pé certo, mas na verdade o pé dele tava assim, ó. Então, ele sentado, a coluna, eu peguei o calcanhar e eu falei, ih, cara, você tá torto. Ele falou, sério? Eu falei, gente, eu segurei com o dedo assim. Eu falei, gente, traz o celular pra mim, por favor, eu poder filmar. Só que na hora que eu fui falar isso, irmão, o pé do cara começou a vir sem a gente orar. Sem nós orarmos, meu irmão, por cura, simplesmente veio. O Espírito Santo começou, meu irmão, a soltar a coluna do cara inteira, liberou tudo, tudo. Eu falei, meu irmão, você tá zerado, fica em pé. Cara, a hora que ele ficou em pé, eu falei pra ele, faz o que você não podia fazer. Ele catou, chutou o pé lá em cima, muito alto. Ele, uau, o que é isso? Ele ficou admirado, a igreja aplaudiu Jesus. Foi maravilhoso o que Deus fez. Então tem gente hoje que não acredita nisso. Como eu falei, te respeito, mas se eu fosse você, eu falaria, Espírito Santo, cara, isso aí tá para mim também, vem em mim que eu tô facinho, aleluia. Então você se abre para o Espírito Santo trabalhar, e eu falo que começa a ser algo poderoso e maravilhoso. Então ali nós vemos que existe o fruto, mas nós temos que entender que existem os dons à nossa disposição hoje. Então o Espírito Santo, você vê uma haste central com 3 e 3. Então nós falamos o quê? Isso fala de um equilíbrio. Eu preciso ser conhecido pelo fruto, como Jesus falou. Dentro de mim eu preciso ter o caráter de Jesus, fruto do Espírito Santo, uma mudança interior, e isso vai refletir nas minhas atitudes. Mas também eu preciso me abrir para que o Espírito Santo venha mover com as 9 manifestações do Espírito Santo, como nós conhecemos os 9 dons, para que realmente nós possamos ser instrumentos na mão do Senhor. E isso, meu irmão, são coisas que eu e você precisamos buscar aprender e nos abrirmos para Deus mover de forma poderosa e maravilhosa. Isso é bênção demais. Agora, se você olhar, olha só que interessante.
E aqui eu quero que você segura, meu irmão, pra você ver o clímax do negócio e você ver aonde isso vai nos levar e como é importante nós estarmos realmente com esse equilíbrio do Espírito Santo, fruto e dons. Nós temos que entender. Olha só o que ele fala para Moisés no Êxodo 28, versículo 33 em diante. Olha só, segura essa. Faça romãs de fios de tecido azul, roxo, vermelho e prenda-as à borda do manto com sinos de ouro entre elas. Então, olha só o que ele fala. Ele fala para o sacerdote pegar romãs e ele fazer com fios de tecidos azul, roxo e vermelho. Eu não vou falar sobre isso hoje, tá? Mas ele fala de pegar essa romã. Então, havia uma romã que ela era revestida e presa na borda do sacerdote, da roupa do sacerdote, do sumo sacerdote, tá? E também junto com ela e com os sinos de ouro entre elas. Então havia uma romã revestida com esses tecidos aqui que ele falou, um sino, uma romã, um sino, uma romã, um sino. Ele fala para tudo isso, aí ele fala assim, ó, os sinos de ouro e as romãs serão interligados por toda a volta da borda. Arão vestirá esse manto sempre que servir diante do Senhor, e os sinos tocarão quando ele entrar na presença do Senhor, no lugar santo, e também quando sair. Se ele usar o manto, não morrerá. Então você vê que ele fala disso, se ele usar o manto, não morrerá. Meu irmão, olha só que incrível. Arão era alguém que ia na presença de Deus, mas ele fala que Arão deveria usar esse manto, ele tinha que ter isso. Então dentro dele havia a romã e havia o sino. A romã fala do fruto, o sino fala dos dons. Opa! E aqui nos mostra algo poderoso. À medida que Arão caminhava para poder exercer a sua função, o sino batia no fruto. O sino batia no fruto. O fruto, o caráter de Cristo, dons, manifestação do Espírito Santo, batendo um no outro. E ele fala, ele vai usar. Se ele não usar, ele então morrerá. Sabe que isso me mostra? Quando eu e você, nós não caminhamos com o caráter de Cristo, mas também nós não manifestamos os dons do Espírito Santo, será que nós estamos vivendo realmente aquilo que Deus espera para nós? E aí, gente? Deus espera que eu e você possamos manifestar o caráter de Cristo, mas também sermos aqui, meu irmão, usados pelo Espírito Santo, para que haja realmente esse equilíbrio. Então, o fruto do Espírito, ele precisa ter na nossa vida e gritar claramente, mas nós também temos que ter, meu irmão, aqui os dons que fala das 9 manifestações do Espírito Santo. É aquilo que Deus deseja mover nas nossas vidas. Então, à medida que eu e você caminhamos por essa terra como sacerdotes reais. Você lembra que Pedro falou? Vós, porém, sois sacerdote real, nação santa. Os sacerdotes estão andando hoje com o fruto e o sino batendo. O fruto e o sino batendo. O fruto e o sino batendo. Eu pareço com Jesus, mas eu manifesto os dons do Espírito Santo. Eu estou aqui e Deus vai movendo. Meu irmão, isso é poderoso e sobrenatural. Por isso que eu e você precisamos nos abrir para o trabalhar do Espírito Santo. Precisamos nos abrir para que o Espírito Santo venha mover nas nossas vidas. Precisamos nos abrir para que ele venha realmente tocar o meu e o seu coração. Então, meu irmão, nesse momento eu declaro sobre a tua vida que o Espírito Santo continue movendo na tua vida, que ele continue iluminando a tua vida, que ele continue abençoando você, a sua casa de forma poderosa e sobrenatural. Não aceite nada, meu irmão, que venha das trevas, não negocie os seus princípios, não negocie os seus valores, porque grandes coisas o Senhor tem para mover na sua vida em nome de Jesus. Eita glória, hein? Que Deus abençoe vocês. Obrigado pelo tempo de vocês, que o Senhor fortaleça, conduza e abençoe. Se você está nesse canal do nosso aqui agora, Pitadas de Sal, por favor, se inscreve no canal, deixa o seu like, meu irmão, ativa o sininho. Vamos estar junto para a gente poder realmente cada vez mais abrir o nosso coração e recebermos aquilo que Deus deseja derramar. Fechou? Que Deus abençoe todos vocês.